melhor presente que você pode ter na vida. Se você viu aquele filme, A Lista da Minha Vida, quando a mãe morre e ela deixa pra filha DVDs com vários conselhos e desafios pra ela fazer, isso aqui é como se fosse isso. Imagina você ter todos os conselhos da sua mãe, tudo que você gostaria de ouvir sobre ela pra você ler depois que ela se for. É um presente que você vai dar pra sua mãe, mas que ela vai devolver pra você. E aí depois você pode passar isso adiante pros seus filhos, pros seus sobrinhos, e todo mundo vai poder ter um pedacinho da sua mãe viva aqui. Então, por exemplo, a sua mãe vai deixar escrito aqui pra você ler quando você tiver com pouca esperança, pra você ler quando você for mãe ou pai, pra você ler quando você estiver em crise no seu relacionamento amoroso, pra você ler quando você se casar ou se você já estiver casado, pra você ler sobre o que fazer pra fortalecer o amor, pra você ler quando você estiver com o coração partido, quando você estiver frustrado com o seu trabalho. Aqui a sua mãe vai deixar escrito tudo que ela gostaria de te falar, mas que às vezes, na correria da vida, a gente não tem tempo. Eu criei esse livro inspirado numa história verdadeira de uma mãe que teve um diagnóstico de câncer muito cedo e a filha dela tinha acho que 5 anos. Então, ela deixou várias cartas para cada momento da vida da filha dela. E aí ela pediu pro pai ir entregando na medida que a filha fosse vivendo essa fase. Então, por exemplo, quando a filha tirou uma carteira de carro, carteira de motorista, o pai ia e entregava uma carta da mãe falando sobre esse momento. Gente, eu nem sei explicar, assim, o quanto que isso nos abraça quando a saudade bate. Mas confia em mim, no futuro você vai querer muito ter isso. Só que você precisa dar agora pra ela no presente. E de quebra você tem o jogo Pra Quem Diz Que Eu Não Sou Todo Mundo, que a gente criou pra você jogar junto com a sua mãe, conhecer a história dela, falar sobre o que a gente não fala e sobre o que ela não sabe sobre você. Então eu, por exemplo, no começo, quando eu era mais criancinha, adolescente, rebelde, assim, nossa, coitada da minha mãe, eu dei muito trabalho pra ela, mas muito. Então a gente brigava muito, a gente não tinha tempo pra poder eu ter um espaço de confidencialidade com ela. E só hoje, mais velha, eu sinto que eu tenho que recuperar esse tempo perdido. E eu preciso contar pra ela muitas coisas e ouvir dela muitas coisas, porque a história dela é a minha história. Eu sou porque ela é. Então a gente precisa das perguntas pra poder fazer isso. E esse jogo é dividido em 3 fases. Uma delas vira um quebra-cabeça. E depois você ainda anota as respostas que a sua mãe te der aqui no 3º capítulo do livro. Não, sério, se não tem presente melhor que esse. Não tem.